Como você sabe, aqui no canal Universo Desconhecido sempre trazemos informações sobre mistérios não solucionados e curiosidades sobre temas aleatórios. E hoje preparamos uma matéria sobre histórias macabras da medicina que parecem lendas urbanas, ou melhor, fatos bizarros. Me chamo Jason Santos e juntos vamos explorar esses pontos macabros sobre a medicina. Mas antes, nada melhor que pedir para você de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação. E para completar, deixe já o seu like. Registros históricos nem sempre são tão confiáveis assim, não é mesmo? Até mesmo na área médica. Prova disso são alguns dos relatos vistos em Medicina Macabra, publicado pela Dark Side Books, em que o autor Thomas Morris dedica uma seção inteira a histórias que, embora registradas para fins médicos, são surreais para serem verdadeiras. Por mais que os profissionais e estudiosos da área tomassem cuidado ao registrar esses casos, considerando apenas aqueles que fossem comprovadamente verdadeiros, alguns absurdos ainda passavam, entrando no campo da ficção. Isso porque, até o século XIX, as revistas se baseavam muito mais em relatos do que em dados concretos. Além disso, alguns médicos acreditavam piamente nas palavras de seus pacientes, mesmo sem testemunhar alguns sintomas ou eventos. Confira aí a história macabra sobre a medicina. Há um capítulo inteiro de medicina macabra dedicado às bizarras técnicas de reanimação de pessoas após afogamentos. Essa preocupação era bem popular no século XVIII, por ser considerada uma das maiores causas de morte da época. O assunto era tão grave que foram até fundadas sociedades dedicadas à reanimação dos afogados. Para um médico irlandês, Rowland Jackson, a imersão prolongada de um corpo na água não era necessariamente fatal. Para comprovar sua teoria, ele buscou exemplos de pessoas que haviam se recuperado após um longo período debaixo d'água. Um deles envolve um sueco que ficou submerso por 8 dias. Segundo o relato do pintor, ele caiu de um barco e afundou na água de tal forma que permaneceu levantado, com os pés no leito do rio. Ele foi procurado por 8 dias e após este período reapareceu ainda vivo na superfície da água. Quando interrogado pelo magistrado e o pastor da cidade se ele havia sido capaz de respirar debaixo d'água, o pintor respondeu que não sabia nada sobre isso. Induzido pela suposição do pastor, ele disse que colocou seu pensamento em Deus, cedendo sua alma. Segundo o pintor, os peixes foram bem hostis durante sua estadia aquática, atacando os seus olhos. Ele ainda disse que não sentiu fome e não expeliu excrementos, e acreditava que estivesse dormindo em alguns momentos. Seus pensamentos debaixo d'água só envolveram a Deus e sua libertação daquela situação. O que ele realmente fez nesses 8 dias ainda permanece um mistério. Sim, você leu certo, 152 anos. Thomas Parr foi um pobre camponês inglês que faleceu em 14 de novembro de 1635, aos 152 anos e 9 meses de idade. Ele já era conhecido regionalmente pela sua longevidade, o que lhe rendeu uma visita do Conde de Arundel. A ilustre visita rendeu a Parr uma viagem a Londres, para que ele fosse apresentado ao rei Carlos I. Só que essa foi a última empreitada do velho camponês, já que poucas semanas depois ele veio a falecer, rendendo um rico material para a autópsia. Os médicos que examinaram o cadáver de Parr perceberam que tudo parecia bem saudável, por dentro e por fora. Os únicos órgãos que não estavam 100% eram os pulmões, que estavam tomadas por estrias fibrosas grudadas às costelas. Isto bate com o fato de que o homem apresentava certa dificuldade de respiração nas semanas que precederam sua morte. A provável causa da morte do homem de 152 anos foi justamente sua viagem a Londres, deixando repentinamente o ar saudável do interior pela poluição da capital. Se Parr tivesse permanecido em casa, é bem provável que estivesse durado mais alguns anos.
Apesar da idade avançada, os relatos são de que Thomas Parr manteve suas faculdades mentais até o fim, com um pequeno detalhe: ele tinha sérios problemas de memória. Isso significa que o homem não se lembrava de sua juventude e nem mesmo de acontecimentos públicos, como personalidades públicas que estiveram no poder ou guerras. Uma história bem mal contada. Combustão humana espontânea se tornou o assunto da moda no século XIX. Este foi o fatídico destino da condessa italiana Cornélia de Bandier, consumida por um círculo de fogo no próprio quarto. A cena encontrada pela sua criada é digna de filme de terror. A pouco mais de 1 metro da cama havia uma pilha de cinzas, 2 pernas intocadas pelo fogo até os joelhos e entre elas a cabeça carbonizada da aristocrata. Misteriosamente, tanto a mobília como os lençóis da cama foram poupadas das chamas. Apesar do quarto estar coberto por uma umidade grudenta, os investigadores da morte da condessa descartaram que o incêndio havia sido causado pelo fogo da lâmpada a óleo ou das velas no quarto, já que essas chamas não poderiam atingir a temperatura capaz de queimar um corpo. A hipótese de um raio ter causado um incêndio também fora descartada. A conclusão do padre envolvido na investigação foi de que o fogo se iniciou dentro do corpo da mulher, alimentado pelas substâncias combustíveis que existem nos seres vivos. Já a faísca teria sido causada pelas inflamáveis evaporações decorrentes do álcool. Ou seja, muito cuidado com o seu próximo drink. E se você pudesse treinar um bebê para que ele fosse capaz de respirar debaixo d'água, você treinaria? Segundo o autoproclamado médico Louis Coutts, isso poderia ser possível desde que a criança fosse colocada no ambiente aquático desde o nascimento. Determinado a provar sua teoria, ele decidiu fazer esse experimento com seu próprio filho recém-nascido. Logo após o nascimento, Coutts sequestrou o menino para submergi-lo em uma bacia de água quente, assim simulando a temperatura do útero. A criança permaneceu lá embaixo por 4 minutos, sem apresentar qualquer problema. Ela levou mais 10 segundos para voltar a respirar depois que foi retirada, mas aparentemente isso era normal para o cientista. Não satisfeito, o homem voltou a colocar o filho debaixo d'água, chegando ao feito de 25 minutos, sem que a criança precisasse subir para respirar. Um jornalista do Chicago Times escreveu uma matéria sobre o assunto e afirma ter visto a criança anfíbia em ação. O cientista pai da criança acreditava estar prestando um serviço à humanidade por descobrir um método infalível contra afogamentos. Ele estava convicto de que um desenvolvimento de habilidade em anfíbias em criança se tornaria tão relevante quanto vacina. Bom, deve existir um motivo para não estarmos treinando crianças anfíbias nos dias de hoje, não é mesmo? Em 1881, na França, a clínica da Escola de Medicina registrou a internação de uma mulher septuagenária que estaria grávida. Conhecida como a Viúva T, a gestante geriátrica era defensora do princípio de que o vinho é o leite das pessoas idosas. 6 meses antes de sua internação, retornando de uma bebedeira mais prolongada que o usual, ela foi acompanhada até sua casa por um jovem conhecido de 24 anos. Ele não apenas a levou para a segurança do lar, como permaneceu lá com ela por 4 dias. Não demorou muito para que a Viúva T precisasse afrouxar a cinta, detonando a sua surpreendente gestação. A parteira com quem ela se consultou e um médico de Garches, região onde ela morava, confirmaram que o outono lhe trazia frutos que o verão havia negado, nas palavras do próprio médico que divulgou a história. Apesar de ter gerado comoção entre os habitantes de Garches, que estavam até dispostos a contribuir com os custos do batismo e do possível casamento dos futuros papais, não há registro do desfecho dessa história. Bom, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais. Fui!